Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 3 de janeiro de 2024. Viramos o ano, é uma nova etapa, segundo ano do gap temporal tão anunciado por nós. Estamos iniciando essa nossa nova trajetória. E é claro, para marcar esse momento, nós começaremos com a aula 62 a falar de Zeus. Começaremos a nos aprofundar, que eu venho falando sobre Zeus já tem algum tempo, inclusive na aula 61, a última, recentemente lançada semana passada. Foi citado Zeus, quando trabalhei de maneira maravilhosa, inclusive trabalhei de maneira maravilhosa por conta das inspirações, tá? Não de minha parte. Mas, inclusive, fiquei emocionado, não sei se vocês perceberam esse pequeno detalhe, pela presença do Sagrado Feminino, ao falar de Pandora, Eva, Noreia, Pirra, não nessa ordem, e de todos aqueles descendentes de DNA libertário que estão aqui entre os nossos inscritos do canal, e entre aqueles que estarão inscritos a partir desse ano e continuarão sendo poucos, apesar de novas possibilidades em vista. Vamos então à aula 61 e trabalharemos sobre esse assunto tão importante. Iniciando, claro, aquela nossa respiração de esvaziamento mental, que você vai utilizar os 17 segundos para esvaziar a sua mente. Passou a virada, passaram os festejos, é recente. Você normalmente, num ano novo, você coloca à mesa uma série de mudanças, uma série de reconfigurações da sua existência, na questão financeira, na questão amorosa, na questão afetiva, na questão de trabalho, estudo, projeto de vida. Faça isso, sim, em todas essas áreas que eu acabei de falar. Tudo isso é louvável. Tudo isso é possível. Você pode ser um ser que se aprofunda, que mergulha nesses saberes, que busca a sua ascensão e ainda assim investir, não só na sua vida, mas investir financeiramente. Ainda assim viajar, ainda assim ir ao shopping, ainda assim ter bens. Nada disso é feio, é errado, é proibido. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. A questão da conveniência é o como você utiliza isso. De que maneira você conduz isso? Se você faz tudo isso que eu falei mais um pouco, mas é um belo cidadão cósmico, é um ser que respeita os minerais, os vegetais, os animais, ainda que grande parte da humanidade ainda coma os animais. Isso é uma questão mais profunda, inclusive, a ser trabalhada. Ainda assim, mesmo sendo, por exemplo, um ateu às vezes é muito mais valoroso do que alguém que se diz muito religioso. Primeiro que o religioso está pinhado, está atolado de dogmas, de imposições. O ateu às vezes está livre. O ateu, nessa hora aqui da abertura de mente e do esvaziamento mental, é o que melhor absorve isso aqui. Pode não absorver tudo. Eu não quero que acredite, eu já falei para vocês, crença é fácil, crença é imaginação. É que nem a tal da fé. Eu não quero de vocês fé. Eu não quero que vocês acreditem nisso. Não depende de crença, não depende de fé. Vocês precisam absorver isso, introjetar isso. Quando sair de você, e aí sim será a sua verdade. E só então. Então vamos respirar naqueles 17 segundos, esvaziando a mente, o coração e o seu corpo todo na fisicalidade e os outros níveis de corpos até os 32, abrindo espaço para o que vem por aí.
Abra espaço para a entrada de energias. Esvazie. Liberte a partir de agora, 2024, esses dogmas, esses hologramas, esses aprisionamentos profundos de saberes embutidos a você e em você, e muitas vezes por você, ao aceitar. Não aceite nada, nem aqui, nem de mim. Entenda tudo primeiro. Não se sinta imposto por nada. Não é esse o caminho. Continue a respirar. E na sequência, inspire coisas boas, coisas belas, coisas maravilhosas, que já vêm daqui, dessa roda xamânica, daquelas meninas que eu citei, junto com Iemanjá, junto com Nanamburuquê, Ista, Pachamama, Gaia, com uma série de meninas do nível de Roquiná e suas sacerdotisas do templo de Ísis. Inspire e retenha um pouco isso dentro de você. Além de fazer o esvaziamento mental que você fez, agora você vai começar a colocar coisas boas, coisas belas para dentro de você. E ao usar o diafragma e o períneo para colocar para fora, tire esses miasmas, chips, dispositivos umbralinos, gaiolas, cadeados, bloqueios, travas, tudo aquilo que impede a sua ascensão. Entrando em contato com os queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar. Indo a Adonesh, bordo do Prata Vodal, de onde Anhotak tem e Mithan El. Enviam-nos a energia Umara através do portal Avona Shantar, que chega aos filhos paralíticos de Miká, Metraton, Emanuelis e Starrer. E deles para as ordens Melquisedeque, Ladnadek, Gordandek, Vordandek, Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Saudamos os mestres ascensos e os mestres em construção da grande fraternidade branca. Saudamos os mestres Amarilis e os mestres Kumaras, tão presentes aqui à nossa volta. Das ordens, a energia Umara é enviada aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Saudamos em particular, com perdão da não citação de todos, Astashera e o seu comando, comandante Siriana e todos os enviados. Muitos de nós pertencemos a esses tronos, a essas hierarquias. E desses comandos, as energias são enviadas às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroko. E delas, aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Astar Niolin II, Arkel, Jaguar e Pantera Negra. Desses seres, postos e hierarquias, as energias são enviadas aos tronos de pretos velhos e caboclos que nos cercam com uma enorme roda xamânica e transferidas, por conseguinte, a nós em forma de cura e energização. E Exu Veludo e Pombagira, ao meu lado, Maria Padilha Rainha, representando os tronos de Exus e de Pombagiras, vinculados à nossa tronqueira, montando o enorme mercaba coletivo que nos protege a todos. E do centro do planeta, dos 7 dragões Elohim, Kumara, a energia ascende às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, vindo parar no chakra básico, dele até a chama trina, ligando o motor Taurus, e dali até a pineal, ativando a sua mente. Terceiro olho, enviando assim, via coronário,
ativando a nossa malha toroidal. Salve Pandora, salve Eva, salve Pirra, salve Noreia. Despertem em nós, em 2024, o sagrado feminino através de Iemanjá, Nanamburuque, Rukna, Kanshamfam, Kanshamfam, Kanshamfam. Em nome de Palanises, a representante maior do sagrado feminino dos 14 samurais sagrados. Esse canto de louvor é enviado a você e solicitando a ti luz nessa caminhada de 2024, para que nós possamos passar aos demais aquilo que mais for importante para cada um desses seres em nosso projeto ORT. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 62. Vamos iniciar, então, a abordagem mais profunda sobre Zeus. E, óbvio, para chegar nele, vamos entender, então, os seres demo, que já expliquei para vocês o motivo daquele S entre parênteses. Zeus é um demo, filho de Cronos. Cronos é outro demo, já um titã, filho de Urano. E Urano é um demo, filho de Brahma, direto de Brahma. Tudo isso no Brahmaloka, aquele universo imaterial paralelo ao nosso. Tá? Então, Brahma gerou diretamente Urano, que gerou Cronos, e Cronos que gerou Zeus. Tá? Aquela geração que eu já expliquei para vocês dos demos que se dá no Brahmaloka. Ainda assim, há outros, tá? Havia outros e ainda há outros em outras locas. Já expliquei esse detalhe para vocês. A cada geração, como também já falei, os demos se aperfeiçoaram. Como vimos quando aconteceu com Vishnu, filho de Shiva, ele era melhor que o próprio Shiva e melhor que o próprio Brahma. O demo não possui razão filosófica. Isso é muito importante, às vezes difícil de entender no início, tá? Para mim também foi assim. Você vai perceber que com o tempo você vai começar a se aprofundar nisso. Não possui razão filosófica, nem emoções. E não é capaz de refletir como ser humano. Por isso que eu já comecei a falar para vocês antes, inclusive na última aula, eu até me lembro que falei que eles não são inteligentes como nós. Mas observe, eles são extremamente inteligentes, mas não têm a nossa capacidade de reflexão. Por isso que eu falei que não são como nós. E por que isso acontece? Eles têm uma cota de demência. E aí é que entra a dificuldade de entender isso. E para você entender, eu vou ilustrar para você aqui, ó, o filme Rain Man. Rain Man é um exemplo de um filme com Dustin Hoffman e Tom Cruise. É um filme antigo, tá, gente? Ele é muito ilustrativo de como se comporta, como é esse padrão demo, tá? Esses seres, depois eu vou explicar o que aquele 2 está fazendo ali do lado do Rayman, não é do Rayman ao quadrado não, tá? Nesse filme eu vou falar rápido sobre ele, sem dar spoiler. O ser que tem demência, e aqui não vai nenhuma questão pejorativa com a demência, tá? É só uma identificação. Ele é super capaz de decorar números, de identificar como se movimentam os dados, de gravar uma música, de decorar uma partitura, de guardar contas, fazer contagem de dinheiro muito rápido, porque ele tem alguns varnas, que são os talentos. Mas ele não consegue refletir com isso, ele não consegue concatenar ideias. Por isso que no filme você vê, e há vários casos de demência no planeta, em que você percebe pessoas assim, mas que ela não consegue ir ao banheiro sozinha, não consegue amarrar o sapato sozinha.
E não por limitação física, mas por questão de demência. Isso também explica a quantidade incrível de seres chegando ao planeta hoje nessas condições. Síndrome de Willis, síndrome de Down, várias novas nomenclaturas e siglas com H, além das já comuns, tá? Então, é uma aula que eu pretendo preparar, mas é muito mais para frente, porque eu também não sou especialista nisso, eu vou ter que estudar muito para poder entender primeiro como passar isso para vocês. Mas eles já estão com vocês. Vocês conhecem esses seus filhos, netos, esses seus alunos, esses seus sobrinhos, conhecidos e vizinhos que se comportam dessa maneira. Vou falar para vocês, são muitos demos, são muitos biodemos que hoje estão aqui no planeta. O assunto de hoje trata dessa temática. Os demos têm senso crítico zero, com exceção de 3 tipos de demo, tá? Eu não vou me aprofundar aqui hoje, uma aula bem mais para frente, eu talvez consiga chegar nisso. Que tipos de demos específicos não são assim? Um deles é o biodemo. Tá? Já adiantei aqui. Um deles é o biodemo, porque é assunto de hoje. Mas há outros tipos. Estiveram na Terra como demos. E por que eu estou falando que eles estiveram na Terra como demos? Porque hoje vários já morreram como demos e estão ocupando corpos iguais aos seus. Iguais ao que você ocupa hoje. E antes dos portais se fecharem, em dezembro de 2012, calendário Maia, Tolteca, Tzolk'in, lembra? Já expliquei também. Eles ali se fecharam. E eles já estavam no planeta antes mesmo de Hiperbórea, tá? Eles são antiquíssimos. Por isso as diversas mitologias que eu trato aqui. Os demos quase não mais interagem conosco. Por que o quase? Porque alguns não interagem. Tanto que alguns seres conseguem contato com eles direto ou indiretamente. Hoje, alguns desses seres já estão em 4D, como eu acabei de adiantar aqui para você. Zeus é filho de Cronos e Reia, para não excluir o sagrado feminino, como sempre se faz, né? E Zeus é Indra, na mitologia hindu, se você quiser estudar e ir lá conferir. Zeus, do primeiro eleito. Zeus foi o único na história do Brahmaloka que não se impôs. Ele foi escolhido pelos demais demos. O único. Ele participou de uma guerra. Eles fazem muito isso, tá? É muito comum que eles participem de guerra. Faziam mais no passado. Hoje já nem tanto. Uma guerra contra os titãs, junto com outros demos. Venceu Zeus e os seus comandados e foi solicitado por esses outros demos a ser o líder, a estar com eles dessa maneira, tá? Então, por isso que ele foi eleito, ele foi escolhido. Não é uma eleição como a nossa, ainda mais se tratando de fraude, não houve. Ele foi aclamado, tá? Zeus está aqui, outra imagem dele, tem várias imagens de Zeus, tá, gente? Esse número 3 dele significa que ele utilizou o padrão de Javé, perdão, ele utilizou um padrão que Javé replicaria mais adiante, do controle, submissão, dominação. O que Javé fez depois, que eu já até falei e vou voltar a falar mais à frente, foi uma cópia do que Zeus fez, melhorado para ele, Javé. Melhorado para o sentido dele. Esse é o 3. Aqui embaixo é o 2, que está aqui, ó, dessa guerra. Muitos fatos que são narrados como ocorridos na Terra, e estão nas mitologias e até alguns livros de história, se deram no Brahmaloka, não se deram aqui. Se deram no universo paralelo. Então, por isso que há muitas confusões. O que foi lá, o que foi cá. Antes de Zeus, somente Shiva, Vishnu e Odin, que eu já comecei a falar, eram vistos como líderes, mas sem eleição. Eram líderes por imposição. Tá? Desde que notaram, na verdade, sem eleição, sem aclamação. Desde que todos eles notaram um colapso inevitável do Brahmaloka, já falei sobre isso, certas locas, que são aqueles espaços menores dentro do Brahmaloka, tentam passar ao Buloka. Mas as do Olimpo, ou Svarga, se você procurar em várias fontes diferentes, o Olimpo também é chamado, a loca chamada Olimpo também é chamada de Svarga. Nem iniciaram. E por que nem iniciaram? O Olimpo é novinho. O Olimpo tem milhares de anos. As locas que já tentaram, algumas conseguiram, são locas de milhões de anos, como a de Odin. Odin é antiquíssimo, muito anterior, já falei sobre isso na aula passada.
E tá aqui, ó. O que é o Olimpo? Ó? Por isso o número, ó. Ele é uma confederação de 10 ou 12 locas, varia de acordo com a fonte. E para você poder localizar isso para o nosso tempo cronológico, essa relação do Olimpo com o ser humano se deu entre o século X e o século V a.C., tá? É aquele período que conta ali a mitologia. A maioria não vai contar essa abertura toda de leque, como eu fiz aqui, não, em termos cronológicos, mas foi assim que se deu. Ok? Mas o caos, apesar de caos ser o nome também de Javé, aqui é o caos de a zona, a bagunça, a destruição, ainda é enorme no Brahmaloka hoje. Eles estão hoje com grandes problemas da dissolução do universo paralelo. O que está acontecendo com as abelhas aqui no nosso planeta desde 2007, já falei um pouquinho sobre isso, preciso me aprofundar uma hora, que as colmeias estão colapsando, é o que está acontecendo com o Brahmaloka, só que o universo inteiro está colapsando. Aqui só as abelhas começaram a colapsar. Algumas abelhas, alguns formigueiros, alguns cupinzeiros começam a sentir essa energia que está começando a irradiar para cá. Mas aqui não vai colapsar não, tá? Zeus, ajudado por Odin na fase atual, então, Odin anterior a Zeus, conseguiu abrir um portal de comunicação com o Bullock, o nosso Nébado, na Terra, no Brasil, em Alto Paraíso. Sem mais detalhes para isso hoje. Asgard, que existe, hoje é liderada por Vidar, não por Odin mais. Odin já morreu como demo, Odin já tem o espírito dele liberto e ajudando nessa sequência que eu trouxe aqui. Muita coisa daqui foi trazida por Odin. A geração de demos. A geração de demos, a produção deles, como se dá a produção. Assim como Caos, Zeus e demais demos sempre se preocupar em controlar tudo e todos. Quando eu falo caos aqui, agora é caos, Javé, Brahma, Alá, Atom, é o tal do Deus que vocês não mais, mas muitos que vocês conhecem rezam em nome de muitas religiões. Então, sempre geraram filhos, eles sempre se preocuparam com o controle. Então, a geração de filhos deles, que são clones, já falamos sobre isso, visava, antes de tudo, manter o controle a qualquer custo. É a tal da lógica do crescer e multiplicar de Javé, lembra? Essa lógica do crescer e multiplicar é uma lógica de controle. É uma lógica de dominação. Veja hoje como está a humanidade com mais de 8 bilhões de habitantes encarnados, com vários na miséria, na pobreza extrema, com fome. É essa a lógica? Não deveria ser assim. Não deveria ter que crescer tanto e multiplicar dessa maneira se não há como alimentar tantas bocas. Ou há, mas se eu não quero, se eu escondo, se eu excluo. Então, essa lógica da multiplicação não foi a fonte que falou isso. Foi Javé. Mas, como a cada geração havia uma melhora demo, falei sobre esse melhoramento, esse controle foi sendo perdido. Mas sempre era buscado, sempre era tentado. Até a geração dos titãs, de Cronos, os titãs que vieram a partir de Cronos, a reprodução era por duplicação celular, não era por via sexual. O demo ele era idêntico, ou melhor, porque eles vieram melhorando, ao seu original, mas com lacres de controle, que, como eu falei, foram sendo perdidos. E aí entra uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. Já era a atuação das ordens e conselhos. O que essa atuação fez? Esse controle foi sendo perdido, esses demos foram sendo melhorados. Lembra que na aula passada eu falei de Lilith, da Shamuna Lilith, e vários Shamuna, e vários Kumara, e vários Amaris que estão acima desses caras todos, tá, gente? Eles estão em outro nível de realidade. Eles começaram a atuar para que fosse melhorado esse sistema todo. A atuação essa que fez os demos, de Zeus em diante, não serem mais controlados pelos que os geraram. A gente vem vendo isso. Mesmo com vida de bilhões de anos, eles duram muito, eles não têm vida eterna, eles têm vida longa. A perda de controle não foi compreendida por esses ditos deuses. E aqui um demo, uma imagem de demo, tem diversas delas. E aí eu lembro os filmes de Percy Jackson. Tá? Tem vários deles.
Por isso esse númerozinho aqui, ó, tá? Para você poder ilustrar que esses demos, eles estão presentes em muitos desses filmes. Assistam esses filmes, abrindo o leque para o olhar que você precisa ter para assistir esse filme e entender a mensagem que está ali, tá? O fim da geração demo ou da geração de demos. Os descendentes dos descendentes de Zeus, então, aqueles que vieram depois dos filhos diretos de Zeus, foram os últimos demos puros gerados. Então, os últimos demos. A partir deles vieram os biodemos. O melhoramento e o fim do controle veio seguido do bloqueio reprodutivo. Atuação externa de ordens, como o ser, eu citei, Shamuna Lilith. Então, eles pararam de conseguir reproduzir. Eles não mais reproduziam entre eles, para que não houvesse mais geração de novos demos. Isso também se aplica a Vishnu, Shiva e principalmente Brahma, tá? Tem uma outra questão sobre a geração avatárica de Vishnu e Shiva, que não é geração de demo, que a gente vai ver mais adiante. Aí vai começar a entrar em questão a Dhyasna e a Daiva, e aí é mais profunda, a gente só precisa de mais tempo para produzir material com vocês, ou para vocês. Zeus se achava culpado. Ele, durante algum tempo, ele passou a se achar culpado, mas a Trimurti acabou com essa culpa dele, porque ela assumiu a culpa pelas falhas da criação em 2015. Ninguém falou isso para vocês, mas lá no Brahmaloka, e através de algumas comunicações, Brahma, Vishnu e Shiva assumiram que a criação era falha, foi falha, que há um problema nela que é o que a gente está tentando passar para vocês através de informação. Dionísio, sobre quem já falei algumas vezes, foi o primeiro a identificar falhas nessa criação, ligadas às limitações do DNA original de Brahma, sobre quem e sobre o qual eu já falei. E em seguida, Apolo percebeu o modo de pensar falho dos demos, por controle e submissão. Mas Apolo, ainda assim, continuou querendo alimentar esse controle e submissão com a humanidade. Demos e humanos conviviam, mas não compreendiam uns aos outros no passado da Terra. Tá? De Jesus Sananda em diante, os demos passaram a nos admirar e a usar nosso DNA para efetuar melhorias. Como assim usar o DNA, professor? Lembra que eu falei que aqui houve um bloqueio reprodutivo? Eles passaram a cruzar com humanos. Você não viu a geração de Pandora, que deu uma série de seres em sequência da última aula, até chegarmos em Eva, em outros mais, e depois chegou em Maria e em Jesus? De lá para cá, eles começaram a cruzar não mais somente com demos. Lembra que eu falei que Pandora, na fazenda de Epimeteu, e junto com Prometeu e Epimeteu, ela começou a cruzar com os Homo sapiens com o gene FOXP2 para que houvesse essa melhoria? Então, de lá para cá, vários deles fizeram isso. Então, houve uma melhoria do DNA. Eva e Pandora ampliaram essa admiração com a quebra do protocolo do controle. E aí eu já até falei sobre isso, vou ressaltar de novo. Abraão quebrou esse processo de melhoria. Como também acabou depois fazendo Moisés da mesma maneira. A gente vai ver isso mais à frente. Os Jogos Olímpicos. Os séculos 6 e 5 a.C. foram tempos espetaculares na Grécia. Já estou falando aqui do Buloca, tá? De Nébado. Devido aos jogos nas cidades. E aí, para você que acha que os Jogos Olímpicos são originados somente de um tipo de jogos, que é esse primeiro que está aqui na listagem, você vai ver como é que a história é bem maior que essa. Havia os jogos na cidade de Olímpia, de 4 em 4 anos, em homenagem a Zeus. Na cidade de Nemeia, de 2 em 2 anos, em homenagem a Zeus. No Istmo de Corinto, eram os jogos istmicos, de 2 em 2 anos, já em homenagem a Poseidon, ou Netuno. Por que era em homenagem a Poseidon? Era no istmo, né, gente? O istmo é uma faixa de terra que é projetada, é uma protuberância de terra de continente para dentro do mar. Então, é uma área de Poseidon. Em Delfos, eram os jogos píticos, de 2 em 2 anos, em homenagem a Apolo. Esses eram os principais, não eram os únicos. Esses eram, como eu acabei de falar,
os principais entre os jogos, onde toda a cultura helênica desfrutava. Eu trouxe essa ideia. Que a ideia dos Jogos Olímpicos, por isso que hoje parece tão legal na época das Olimpíadas, porque traz de volta a energia da lógica desses jogos. Quando eles ocorriam, toda a cultura helênica desfrutava. Nessa época não havia competição por equipe, era tudo uma questão individual. Era uma luta individual, uma corrida individual, um arremesso individual. Várias modalidades esportivas que há hoje, são oriundas desse período. Copiadas, algumas idênticas, obviamente, com uma série de melhorias que a própria tecnologia nos trouxe. Mas esse pessoal vivia um desfrute de uma Olimpíada maravilhosa, que envolvia, além de força física, inteligência, saber, memória, condição atlética, enquanto etruscos, fenícios e persas, à volta deles, tinham gladiadores matando gente. Era o velho pão e circo. Percebe alguma... Perdão. Eu me lembro que na última aula, inclusive, uma pena não ser uma live para vocês não poderem falar comigo. Eu não bebi água na última aula. Eu estava tão entusiasmado, eu estava tão influenciado por Pandora, que até me emocionei. Não bebi água. Eu não senti sede também não, tá? Eu levei numa boa. Mas depois que eu percebi, quando acabou a gravação, que eu parei aqui, que eu olhei a água inteirinha e eu não tive sede. Esses seres à volta digladiavam-se, matavam-se. Voltando para os jogos, ó. O vencedor dos jogos era tido como semideus. Tem vários livros, filmes e séries que tratam disso. E recebia uma coroa, aquela coroa tradicional, que todo mundo sabe, e uma coisa que ninguém percebe, que ninguém estuda, que ninguém fala. E uma ode. Uma ode do poeta Píndaro. Era uma homenagem cantada. Aqui está um exemplo de ode, ó. Ode de Píndaro, ó. Ode, tá lá. Ó. E Píndaro. Então tem vários detalhes aqui. Aí aqui nessa ode era relatado o que aquele ser conseguiu, o que ele obteve, o que ele era, o que ele adquiriu. Píndaro escreveu 17 compêndios de odes. 16 se perderam. O que será? Comportamento demo. Todos os demos, ou deuses, como são vistos alguns, o caso da Trimurti, viviam de apostar nos acontecimentos da vida dos humanos, tanto nos jogos quanto na vida diária. Jogos, corrupção e lucro. Lembra algo para vocês? Há alguma analogia com hoje? Durante muito tempo, Zeus mandou matar muitos humanos por desobediência. Essa desobediência já se dava, ó, isso aqui, ó, já se dava antes mesmo de Pandora, aula passada. Foi Apolo e Temis, essa aqui, ó, Temis, que alertaram Zeus da possível serventia da humanidade no futuro. Esse futuro é hoje. Esse futuro é o agora. Prometeu e Temis, de novo ela, foram os primeiros deles a questionar qual seria o sentido da existência demo. Olha esse demo diferenciado. Olha um demo já de um padrão mais à frente, saindo daquela quantidade limitada de varnas que eles tinham na origem. Muitos demos pós-Zeus, os que já morreram como demos, estão hoje como humanos. Eu venho falando isso para vocês, né? Vários demos e biodemos estão hoje entre nós. Eles acompanham nossas existências no desenvolvimento do genoma humano com interesse. É para muitos desses demos e biodemos que eu falo hoje. É para esses contatos que nós estamos aqui. Infelizmente, não posso ir além. Temis, Deus da justiça com a venda da igualdade. Essa venda nela é uma representação de igualdade, porque ela julga sem ver. É que nem aquele professor que corrige a prova sem olhar o nome do aluno, para corrigir o conteúdo e não ficar se preocupando com quem é aquele cara que está ali. A balança do equilíbrio, ela tentar ser justa de maneira equânime, e a espada da punição quando ela precisa acontecer. Tudo muito simbólico, tá, gente?
Aqui, parei nessa linha aqui, né? Eles acompanham nossa existência em 4D e o desenvolvimento do genoma humano com interesse profundo. Os seres demos que ainda são demos hoje, sobretudo por terem muitos descendentes deles e ligados a ele hoje aqui como demos e biodemos, acompanham demais o que acontece aqui. É claro que acompanham também porque o universo deles está ruído, né, gente? Nós e os demos. Seres da 4D hoje já podem ter existido como demos ou biodemos. E se esse for o caso, então observa como eu estou insistindo com isso. Eu sei que é uma novidade. Estou entrando em 2024 com algo bem diferente. Acabou aquela tentativa de ser só suave. Já dei todas as prévias para vocês. Já passei os informes iniciais. No segundo ano do gap temporal, 2024, eu preciso trabalhar mais a fundo. Por isso, eu não estou nem importando com que, infelizmente, possamos perder inscritos. Porque aqui, agora, vamos trabalhar numa linha mais profunda e mais arraigada a esses valores dessas mitologias, sem abrir mão de conhecimento nenhum. Vamos ao detalhe para quem é biodemo e demo encarnado hoje. Nossos níveis acima, lembra? Você é fractal de alma, seus níveis acima são alma, espírito, eu sou, mundo e supramundo. Eles participam dessa tentativa de auxílio de contato, inclusive mexendo até no nosso DNA para que você, pum, desperte. Não fica pedindo isso para eles. Eles fazem isso conforme você se demonstra capaz, potente, desejoso de. Muitos membros dessas ordens que eu cito tanto são ex-demos, atuais biodemos, ou mesmo biológicos até 9D. Muitas doenças que manifestamos hoje são originadas do Brahmaloka ou no Brahmaloka. O demo, quando começou a perceber que ele tinha problemas nesse universo paralelo, ele tomava uma coisa chamada soma, que eu vou explicar mais à frente, que é como se fosse um remédio para curar as doenças deles. Durante 3 bilhões de anos, nenhum demo, nenhum clone ou anjo havia morrido. Mas de lá para cá, com o colapso do Brahmaloka, começaram a morrer. Nós sorrimos, nós choramos, nós amamos e nós odiamos. Demos não fazem isso. Isso é a percepção do valor humano, que eu quero que você perceba em você, que você tenha, que você desperte. Com isso, os demos passaram a se misturar com os humanos, como eu já expliquei anteriormente. Tá? A necessidade de melhoramento, a percepção de que eles estavam em nós, que o futuro deles estava em nós, fez eles se misturarem. E essa mistura que vai dar o quê? Ó? O biodemo. Foi quando Zeus se aproximou dos humanos. É o que a gente vai ver a partir dos próximos slides. Você vai entender também que tem um outro viés isso aqui, tá? O biodemo é o melhoramento demo com seres com sentido de vida. Lembra que eu falei para vocês que o biodemo não tinha, perdão, que os demos originais não tinham isso e que os demos das próximas gerações foram melhorando? O biodemo tem. Lúcifer é um biodemo. Lilith é um biodemo. Eles têm esse sentido de vida. Oráculos e pitonisas. Na aproximação com os humanos, Zeus premiava, mas também punia. E punia de forma singular. E segundo Homero, Zeus teve mais de 100 relacionamentos com humanos. Todo tipo. Foi quando Zeus, mesmo temido pela humanidade de então, passou a ser o deus mais importante da Terra, antes de Javé. Mas o contato com humanos parecia diminuir os poderes demos e Zeus identificou essa limitação. É a atuação das ordens e conselhos. Foi quando se deu o surgimento de Pandora, da aula 61 anterior, como um tiro d'água de Deus. Lembra que ele queria fazer uma surpresa, era um presente funesto que não funcionou? Na mesma época, Apolo de um lado e Dionísio de outro se destacaram com comportamentos opostos ao extremo. Apolo criou o controle através de oráculos e pitonisas. É o equivalente ao que hoje fazem as religiões.
É o equivalente também ao que hoje fazem os horóscopos. Sabe aquela pessoa que tem sempre aqui no horóscopo ver como é que está a previsão do dia, do signo dele, e não vai fazer nada sem aquele norteamento? Oráculos e pitonisas também são consultas que você faz, como infelizmente você faz aos padres, aos pastores, aos babalorixás, porque a sua vida só pode ser guiada se você ouvir algo de alguém. Infelizmente não é assim. Cai tudo isso. Dionísio pós-Pandora estragava tudo que Apolo fazia. Porque o que Apolo fazia era mais uma forma de controle. E o Dionísio quebrava tudo isso. O Dionísio falava que a humanidade deveria ter voz ativa, ter voz própria, jamais se guiar por nada nem ninguém, muito menos por deuses. E aí vem as musas e ninfas. Percebendo o fim do universo demo, Zeus decide deixar um legado aos humanos, já que ele identificou que chegaria a era dos humanos. Zeus identificou isso. Há cerca de 3.000 anos, Zeus designou algumas classes de musas e ninfas. São moças, meninas, mulheres, em geral lindas, algumas humanas, outras híbridas, e delas veio aquela série de lendas e vinculações que a gente faz hoje, a ninfeta e a musa, como sendo só como questão do olhar sexual. Infelizmente, não é só isso, tá? Até havia algo disso, mas não é isso. Tanto que as musas e ninfas que vêm para tentar deixar esse legado humano não têm esse viés. Apesar de serem lindas, como vários seres são lindos, e eu já falei para vocês aqui que eu acho o insectoide lindo, que eu acho o aviário lindo, e esse padrão de você achar lindo só aquilo que você foi ensinado a ser lindo tem que ser quebrado. E essas musas e ninfas vieram para auxiliarem humanos a registrar a história dos deuses. É o que nós fazemos hoje. Repassando esse repertório maravilhoso que foi deixado por esses seres. Primeiro, um cego chamado Homero começa a recitar a Ilíada e a Odisseia. É recitar mesmo, tá, gente? Não havia alfabeto grego ainda. A Ilíada foi tudo que foi passado para ele por musas e ninfas, e a Odisseia foi tudo que Homero interpretou da Ilíada. Olha o Homero já sendo DNA libertário. Olha o Homero já sendo crítico, porque a Ilíada ele recebeu. A Odisseia, ele falou assim, peraí, deixa eu entender isso aqui e olhar com um olhar humano. E escreveu a Odisseia. Quem lê a Ilíada e lê a Odisseia, julga qual delas é melhor. Não vou nem falar qual que acho que é melhor, que eu vou conduzir vocês. Estude e veja o que você interpreta. Então, a Odisseia foi o que Homero interpretou da Ilíada. E depois, um pastor analfabeto chamado Hesíodo. E olha que coisa interessante. Eles escolhem um cego primeiro e depois um pastor analfabeto. Pastor aqui de ovelhas, tá, gente? Pastoreando. Não é pastor de igreja evangélica, não. Chamado Hesíodo, também recebeu as visitas e passou a recitar a Teogonia. Teogonia são as 3 principais fontes sobre mitologia grega. Mais tarde escritas, então, elas foram passadas para a linguagem grega, que as religiões decretaram como nada pelo perigo iminente. De quê? De não deixar as religiões irem adiante. Ilíada e Odisseia, versões cuja rima e métrica garantem a qualidade das notícias. Então, quando você conta de maneira recitada, na forma de rima e métrica, as rimas fazem você decorar aquilo ali. E aí você decora e sabe que se sair daquilo ali, fugiu ao padrão ditado. Ok? Pandora, via Rokna, deseja em 2024 que as sementes busquem compreensão agora, porque quando chegar a hora, estaremos mais preparados. Que hora é essa? Essa hora você verá ao longo do ano que vai transcorrer 2024. Fiquem em paz. Procurem, nesse novo ano, fazer parte ativa e não somente serem
passivos como foi a humanidade até então. Vocês, sementes, não são parte de um DNA submisso. Kanshamfam. 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 Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Feliz 2024 a todos vocês. Fiquem em paz. Abraço fraterno e amigo. Prudência ao ouvir o que a gente passa para vocês. Procurem não se ferir. A intenção aqui não é machucar nenhum de vocês. É quebrar os dogmas, dissolver os hologramas. Estudem. Procurem fazê-lo em 2024. Até ao longo do ano.